Fala pessoal, estou aqui mais uma vez para mais dicas de língua portuguesa, dessa vez sobre regência verbal. Se você tem dificuldade em regência, acha que é um bicho de sete cabeças, é aqui que você vai aprender tudo sobre regência e não vai sobrar uma dúvida. Eu começo dizendo o seguinte: o que é regência verbal? Regência verbal, nela eu analiso se o verbo vai exigir ou não um complemento e se o complemento traz ou não preposição. Tiago, o que é complemento? Complemento é objeto direto ou objeto indireto. O objeto direto não vem com preposição e o objeto indireto vem com preposição, certo? Então a gente vai ver isso aqui. O primeiro verbo, o verbo que eu escolhi para a gente iniciar essa sequência de aulas de regência é o verbo assistir. Então observa, eu tenho aí o verbo assistir, que é um verbo, na língua portuguesa, apresenta 4 significados. O primeiro deles, olha só, significado do verbo assistir aqui, significado de ver. Segundo a gramática, o verbo assistir com o significado de ver é um verbo transitivo indireto. Isto é, ele exige uma preposição, a preposição a. Tá aqui, olha. Quem assiste com o significado de ver, assiste a. Mas, Tiago, como é que eu vou saber se o verbo ele exige preposição? Qual é a lógica para isso? Tira da tua cabeça que existe uma lógica para isso, porque na verdade não existe lógica. É regra. Tiago, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que se eu tenho o verbo assistir com o significado de ver, obrigatoriamente tem que pedir essa preposição e eu tenho que decorar isso, Justamente, a palavra é essa, decorar. Você tem que decorar que o verbo assistir com o significado de ver deve pedir preposição a. Mas calma aí, não terminou assim. Então veja, o verbo assistir com o significado de ver pede preposição a e claro, tudo isso que aparece aqui, olha, é o complemento do verbo assistir. Esse complemento aqui, olha, há um belo filme, a partir da preposição há um belo filme, é o objeto indireto, isto é, o complemento de um verbo chamado de verbo transitivo indireto. Então entenda, se você estiver fazendo uma prova em um concurso público, ou em um vestibular, ou no Enem escrevendo a redação, e você percebeu que o verbo assistir está ali com o significado de ver, significa que o verbo assistir deverá exigir preposição a e você tem que lembrar isso. Tudo bem? Então olha só. Tanto o verbo assistir com o significado de ver, como na segunda situação, olha a segunda situação, o direito à educação de qualidade assiste ao cidadão. Mas, Tiago, qual é o significado do verbo assistir nessa situação? Bom, aqui o verbo assistir está com o significado de pertencer. Vou colocar aqui, olha, puxar para cá. Pertencer. Pertencer. Tudo bem? Verbo assistir com o significado de pertencer, segundo a gramática, também é um verbo transitivo indireto. Isto é, ele exige a preposição a. E claro, ao cidadão, objeto indireto. Então, repete comigo. Assistir com o significado de ver ou o significado de pertencer é verbo transitivo indireto. Isto é, ele exige preposição. Qual é a preposição? A preposição a. Está aqui, olha. Assistir com o significado de ver é um verbo transitivo indireto, isto é, a ligação dele com o complemento dele, que está aqui, é uma ligação indireta. Quem faz essa ligação? A preposição que serve como um conectivo, um conector entre o verbo e o seu complemento, certo? Então, olha, verbo assistir com o significado de ver, verbo assistir com o significado de pertencer, pede preposição a e, claro, o complemento vai ser um objeto indireto. Mas observa o seguinte, na letra C, o médico assistiu o paciente. Qual é o significado do verbo assistir aqui? Significado de ajudar ou dar assistência. O verbo assistir com o significado de ajudar ou dar assistência deve ser considerado um verbo transitivo direto. Isto é, o complemento
vai ser considerado um objeto direto. Por quê? Porque a ligação entre o verbo assistir e o paciente é feita de forma direta. Não existe uma preposição entre o verbo e o complemento. Então entenda, até agora nós temos 3 significados para o verbo assistir. Significado de ver, de pertencer, de ajudar. Com o significado de ver e pertencer, o verbo assistir exige preposição. Você tem que lembrar isso. Você tem que decorar. Então tire da tua cabeça a lógica disso. Ah, qual é a lógica? Não há lógica. Verbo assistir com o significado de pertencer ou ver pede preposição a. E com o significado de ajudar? Não pede. Por quê? Porque é norma, é regra da gramática. Só para a gente fechar esse bloco da letra A, da B e da C, e para que a gente veja com mais cuidado a letra D de dado, né, o novo significado do verbo assistir, eu vou puxar uma setinha daqui, olha. Puxar daqui, dessa letra A, e vou colocar assim. Vi um belo filme. Vi um belo filme. Isso aqui foi uma pergunta de vários alunos. Tiago, se eu trocar o verbo assistir pelo verbo ver, troquei o verbo assistir aqui e coloquei o verbo ver no lugar, o que vai acontecer? Continua pedindo preposição? Não. O verbo ver é um verbo transitivo direto. Isso significa o quê? Que ele não pode pedir preposição. Ele é um verbo transitivo direto. E isso aqui, olha, um belo filme é o objeto direto, isto é, eu não posso colocar a preposição a entre o verbo ver e um belo filme. Isto é, cada verbo tem o seu caráter, tem sua característica. O verbo assistir com o sentido de ver pede preposição. E o verbo ver não pede preposição. Então, vamos ao 4º significado do verbo assistir. Vamos lá? Letra D de dado traz o seguinte: nós assistimos em São Paulo. Significado do verbo assistir: significado de morar. Morar ou residir. Assistir com o significado de morar, Tiago, existe isso? Existe. Verbo assistir com o significado de morar. É um significado mais arcaico, vamos dizer assim, mas existe sim. Então, olha, segundo a gramática, o verbo assistir com o significado de morar exige a preposição em. Tá aqui, olha, preposição em. Ah, Tiago, você está falando aí de preposição, mas quais são as preposições? Olha, para facilitar a sua vida e você não ficar aí, eu não sei quais são as preposições, eu vou colocar as preposições, as mais famosas preposições, aqui ao lado. Preposições. Eu vou colocar as preposições que realmente nós usamos no nosso dia a dia, que as preposições são cobradas em provas de concurso, do Enem, de vestibulares no país inteiro. Então, olha, aqui eu tenho preposição a, preposição até, preposição após. Depois, com e contra. Depois, de, desde e durante. Depois, para, não é do verbo parar não, para, por e perante. Depois, sem, sob e sobre. Pronto. Essas são as preposições que realmente nós usamos no dia a dia, são preposições que realmente caem em provas de concurso. Então, estão aqui, veja que a preposição em está nessa lista. Apareceu, opa, esqueci, foi a preposição em, vou colocar aqui a preposição em na lista. Olha, em e entre, faltaram as duas. Justamente a preposição que apareceu aqui, né? Então, olha, em e entre, as que faltavam eram essas duas. Então, olha, preposição em está aqui. Tudo bem, Tiago. Então, quer dizer que se o verbo ele exige preposição em, ele vai ser um verbo transitivo indireto? Não, não vai ser um verbo transitivo indireto. Ele vai ser um verbo intransitivo. Mas, Tiago, como assim?
Quer dizer que se o verbo ele pede preposição em, ele é um verbo intransitivo? Não tem nada a ver. Olha, na verdade, os verbos transitivos indiretos são aqueles verbos que sempre pedem preposição. Podem pedir preposição a, preposição para, preposição em, preposição com, não interessa. O fato de esse verbo ter pedido preposição em não o torna intransitivo. E por que, Tiago, você marcou como intransitivo? Verbo intransitivo não é aquele que tem sentido completo? Nada disso. Se você tem isso na cabeça, verbo intransitivo é o verbo que tem sentido completo. Tira isso da cabeça. Olha, o verbo intransitivo é o verbo que não pede complemento. E o que é complemento? Objeto direto e objeto indireto. Esse verbo aqui, ele não exigiu um complemento. Tiago, mas isso aqui, em São Paulo, não é complemento não? Não. Sempre que uma expressão trouxer valores circunstanciais, quais são os valores circunstanciais? Lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação, dúvida, que são aqueles valores que o advérbio traz para nós. Sempre que uma expressão trouxer esses valores, essa expressão vai ser chamada de adjunto adverbial. Então vamos lá devagar para que a gente entenda isso. Tiago, tudo bem. Você disse que se uma expressão trouxer valores como lugar, tempo, modo, intensidade, afirmação, negação e dúvida, que são os principais valores circunstanciais, essa expressão que trouxe esses valores chamados de circunstanciais vai ser chamada de adjunto adverbial. Sim. E se houver adjunto adverbial com preposição, Tiago, ele não se transforma em objeto indireto, não? Não. Objeto direto ou objeto indireto não podem trazer valor circunstancial, isto é, não podem apresentar esses valores. Se essa expressão apresentou esses valores, com certeza é um adjunto adverbial, e como eu sei que só existem dois complementos, objeto direto e indireto, e isso aqui não é um objeto indireto, então o verbo tem que ser intransitivo. Por quê? Qual é a definição de verbo intransitivo mesmo? Vou colocar aqui, olha. Verbo que não exige complemento. Complemento. Tudo bem. Quais são os complementos mesmo? Objeto direto e objeto indireto. Como esse verbo não exigiu nem objeto direto nem indireto, mas sim um adjunto adverbial, ele vai ser um verbo intransitivo. Sendo intransitivo, ele pode ter sentido completo ou pode não ter sentido completo. Nesse caso, eu não tenho um verbo com sentido completo. Se eu disser nós assistimos, ele não tem sentido completo. Então, a gente contraria aquela ideia, né, falaciosa de que o verbo intransitivo sempre vai ter sentido completo. Ele pode ter? Pode, mas nessa situação não teve esse sentido completo, mas por conta do adjunto adverbial, ele se transformou em um verbo intransitivo. Então, olha, relembra comigo, são 4 significados para o verbo assistir. Significado de ver, significado de pertencer, ajudar e morar. Ver e pertencer, verbo transitivo indireto e pede preposição a. Significado de ajudar, verbo transitivo direto, não pede preposição, mas pede objeto direto. Né? Assistir com o significado de morar, verbo intransitivo, porque sempre o que aparece depois dele, mesmo que traga preposição, vai ser um adjunto adverbial. Então é isso. Essa é a nossa aula de hoje. Se você gostou, dá o like. Se você ainda não segue o canal, se inscreve aqui do lado e, claro, compartilha esse vídeo. É muito importante. E olha, aperta o sininho para receber notificações, para que você fique sabendo os novos vídeos, que eu publiquei os novos vídeos. E olha, o like é muito importante para que o YouTube recomende essa aula, esse vídeo para mais pessoas e esse canal cresça cada dia mais. Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.